Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje, então, a gente vai ter a nossa convidada nessa segunda-feira. Vai ser a nossa querida Ana Thaís, né, que vai estar falando com a gente um pouquinho sobre perícia acústica. Eu digo um pouquinho porque ela vai dar uma palhinha, porque é um assunto bem extenso, é um assunto que ela domina pra caramba, né? Então vamos aproveitar, formulem perguntas, que a gente vai deixar o bate-papo rolar por conta das perguntas de vocês, por conta da pauta que a Ana Thaís vai estar nos trazendo aqui, certo? Obrigada por estarem conosco aqui essa noite, essa segunda-feira. Muito bom tê-los aqui. E vamos, então, chamar a nossa querida Ana para cá. Vocês já, só um recadinho, vocês perceberam que as lives da CB estão sendo às segundas-feiras, às 19 horas. Elas permanecerão nesse horário. Então, todas as segundas-feiras, às 19 horas, com um convidado bacana. E eu estou pensando até trazer algumas coisas da minha vivência, né? Da minha prática. A ergonomia mesmo no mundo real. Eu ainda estou estou bolando assim um pouco melhor, porque eu ainda estou pensando uma hora dessas fazer uma live ao vivo em algum dos meus ambientes de trabalho e tal. Mas a gente vai ver sobre isso. Vamos chamar a nossa querida Ana. Vamos esperar ela nos aceitar e vamos seguir, né? Então, todas as segundas-feiras, 19 horas. Oi, Ana! Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Tudo e contigo? Ah, eu tô de feriado hoje. É feriado aí ou não? Quer dizer, aqui não, amanhã é feriado aqui. Ah, aqui a aqui gente... em Caxias do Sul, né? Aqui Tá ouvindo bem? Eu preciso colocar fone ou não? Não, tá super tranquilo. Tá bom? Pra mim tá bem tranquilo, aham. Então, aqui a gente está de feriado, adiantaram um feriado de última hora, então foi feriado, é um feriado que todo mundo trabalhou, mas foi feriado. Sim, nós aqui amanhã, que é um feriado santo da padroeira aqui da Serra Gaúcha, né, da Nossa Senhora do Caravaggio, aí amanhã é um feriado e já devido à pandemia, muitas empresas fizeram feriadão, né? Eu trabalhei hoje, mas amanhã aqui vai estar tudo fechado também. Ana, querida, vamos lá. Queremos, então, primeiro se apresenta, né? Porque, de repente, tem pessoas que não te conhecem aqui ainda. E nos fale um pouco mais sobre o que é a perícia acústica, então. A perícia acústica, meu nome é Ana Thaís, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ergonomia, sou engenheira de produção, sou perita acústica, né? Tenho a formação da arquitetura acústica e trabalho perícia acústica profissionalmente, é o meu carro, é bem um carro-chefe mesmo, né? Aqui na minha área de atuação. É uma área muito legal, mas que tem pouquíssimos profissionais que trabalham, né? Então, sou professora universitária, dou aula em 6 faculdades. Esse final de semana dei aula, o final de semana inteiro, né? A gente está dando aula aqui de casa mesmo, não tem como, né? Mas essa sou eu. Maravilhosa, né? Como sempre, assim. Ana, eu vejo aqui que nós estamos com uma gama de profissionais de várias multiprofissões. Tem fono, tem médica, tem engenheiro, tem físio, colegas. Então, nós vamos estar fazendo esse bate-papo de perícia acústica bem multiprofissional mesmo. Isso. Ana, então a primeira pergunta, então, em cima disso tudo. Quem é o profissional habilitado para fazer uma perícia acústica? A perícia acústica, ela é multiprofissional, né?
Na verdade, assim, existem engenheiros que fazem, existem ergonomistas que fazem, existem fonoaudiólogos que trabalham com a perícia acústica, né? A perícia acústica, ela é multiprofissional, tá bom? A acústica, se a gente for falar, acústica é a ciência que estuda o som. Se a gente for pegar o conceito de acústica, ela é totalmente multiprofissional, né? Então, as disciplinas que estudam acústica, ela vai desde a anatomia, a fisiologia, a medicina, a audiologia. Então, ela é muito ampla. Então, a gente querer que apenas um profissional, esse ou aquele, infelizmente, seria deixar a área sem muita perspectiva de realmente ser uma área boa e fidedigna para o seu resultado. Então, tem momentos que o engenheiro tem que ir, tem momentos que o ergonomista é o melhor profissional, tem momentos que é focado numa fono, né? Então, a perícia acústica em si, ela é uma área multiprofissional, tá? Porém, que a gente tem que deixar bem claro é que essa perícia acústica que a gente vai falar para vocês aqui é a perícia acústica para direito de vizinhança, tá? É a ligada ao ruído de conforto. É diferente da perícia acústica feita dentro de um consultório por uma fonoaudióloga que também chama perícia acústica, tá? Então a gente tem que diferenciar isso. A perícia acústica é preconizada no artigo 1277 do Código de Processo Civil, tá? Ela ela é tratada pela vara civil e ela normalmente é uma briga judicial entre o barulhento e o que gosta de sossego. Então, é aquele que quer fazer barulho com aquele que quer dormir. A briga normalmente é essa, né? Então, a perícia acústica, ela vem normalmente de uma situação de litígio, de uma briga, de um desconforto de alguma das partes, tá? Então, quem estabelece isso é o artigo 1277 do Código de Processo Civil. Então, as perícias, normalmente, elas não são perícias que são pré-estabelecidas trabalhista. Não são, a gente tem que diferenciar isso, tá? As perícias trabalhistas, elas são da vara do trabalho, tá? E elas são aquelas perícias acústicas que são para perda auditiva. Aqui a gente não está falando de perda auditiva, a gente está falando realmente de ruído de conforto, tá? Ruído de conforto é aquele ruído que ele é baixo, tá? Porém, ele irrita, ele causa estresse na pessoa, ele causa alguns distúrbios na pessoa, tá? E normalmente a perícia acústica ela vem proveniente de algum estabelecimento, de algum local que não tem o seu tratamento acústico adequado, tá? Então, quando a gente fala como trabalhar com perícia acústica, né? Como trabalhar com avaliação acústica? Vamos para o lado da avaliação acústica, né? Nós, ergonomistas, né? Como eu sou ergonomista, agora eu vou falar como ergonomista, tá? É uma área muito... tem uma relação direta, uma vez que ergonomia trata de ruído de conforto, né? Quando a gente fala de ruído, quando a gente avalia ruído, né? Seja numa empresa, seja num estabelecimento domiciliar, em qualquer situação, quando a gente fala de ruído na visão do ergonomista, a gente está falando de conforto, né? Então é uma área que os ergonomistas não entram, não se mostram, não se interessam. Então eu falo que eu me sinto um pouco sozinha nessa área. Eu não conheço outros profissionais que trabalham nessa área, né? Conheço alguns que já foram meus alunos de cursos, né? Mas são pouquíssimos profissionais. Então, falando da área de atuação, né? Porque eu acho que assim, o interessante é a gente divulgar essa área entre os profissionais, para as pessoas se interessarem, porque é uma área bem legal, é uma área que dá um retorno muito legal, porque nós, brasileiros, gostamos de música, a gente é um público muito alegre, é um público muito animado, é um público que curte música, é um público que curte noite, é um público que gosta de sair e gosta de ir em barzinho que toca música, gosta de boate. Então, nessa condição, é uma área de muita atuação, tá? Não, e então, geralmente, assim, ó, eu vejo, Ana, nas empresas,
que tem essa questão também, que tem empresas que não têm isolamento acústico nenhum, que trabalham, por exemplo, com Sim. grandes prensas e coisa arada, que é além da vibração, né, do barulho e tal. Eu vejo que os engenheiros que são bastante, que são mais, não sei, não diria requisitados, mas que são as pessoas que a gente vê assim, a nível empresarial, ambiental, né, de questão de ruído. Mas assim, o que a gente Mas vê é uma que coisa assim, bem rara, assim, não é o engenheiro de muito comum, né? segurança, o engenheiro de segurança, ele tem uma preocupação que é o ruído de perda auditiva, é o ruído realmente danoso, né? E só que a gente tem que entender que o ruído para uma pessoa que precisa dormir e tá com aquele do som que vem de longe, né? E aquilo incomoda. O ruído do latido de um cachorro à noite, de um vizinho, incomoda. O ruído de uma avenida que passa próxima, né, incomoda. Então, assim, as inúmeras... a área que eu mais tenho demanda de briga judicial são igrejas que louvam, rezam, oram muito alto e incomoda o vizinho. Casas que estão próximas de vias de grande tráfego, que fica irritado com o barulho do ônibus, que acelera. Então, esses litígios, eles acontecem, tá? Então, assim, só falando áreas de atuação. Então, onde as pessoas que trabalham com acústica hoje podem atuar, tá? Então, nós podemos atuar diretamente nas perícias, tá? Perícia civil, perícia trabalhista também, tá? Mas mais na vara civil. A gente pode trabalhar juntamente com as prefeituras, junto com a Secretaria de Desenvolvimento. É a Secretaria de Desenvolvimento que é a responsável por liberar todos os alvarás de todos os estabelecimentos comerciais, né? Então, para um estabelecimento funcionar, ele precisa do seu alvará. Aquele estabelecimento que tem, para soltar o alvará, ele tem que dizer assim: eu vou trabalhar com música, eu vou trabalhar com determinado equipamento, eu vou trabalhar com determinada situação vocal, eu vou trabalhar. Ele tem que explicar o que ele vai fazer. Todo estabelecimento que produzir algum tipo de fonte sonora, que tiver algum tipo de fonte sonora no estabelecimento, ele tem que ter um laudo que chama laudo acústico, tá? Então, esse laudo acústico, ele é emitido por um profissional da acústica. Então, é mais uma área de atuação. A gente ainda pode também atuar junto com os estabelecimentos que precisam de tratamento acústico. Então, vamos supor, vai inaugurar um determinado local, eles me chamam, eu vou lá e falo, essa parede a gente tem que tratar dessa forma, esse vidro a gente vai ter que tratar dessa forma, que a gente vai ter que revestir. Toda a parte de concepção mesmo. Porque quando a gente fala de acústica, a gente tem todo um processo. O que não tiver fonte de absorção, ele vai ser refletido, né? Porque a gente imagina assim, eu tenho um som, imagina que aqui é a área interna e aqui é a área externa, tá? Então, normalmente eu tenho um som na área interna, tá? Uma boate, vamos imaginar assim, esse som aqui é o som transmitido, ele vem aqui, ele pode bater e ele voltar para dentro, tá? Ou ele pode passar na parede e sair. Essa parede, ela tem que ter um tratamento acústico. Isso aqui que vai absorver o meu som, tá? O que é responsabilidade do estabelecimento comercial? É não deixar esse som passar para cá e ir embora, tá? Então, para isso, os estabelecimentos precisam do tratamento acústico. Então, o perito acústico, o profissional da acústica, é o profissional que vai olhar o estabelecimento e vai ver. A gente tem que entender que som é igual água. Aonde ele achar um buraco, ele vai passar. E o som, ele se propaga em qualquer tipo de material. Então, ele se propaga em material, na água e no ar. Esse é o conceito de som,
tá? Um conceito bem grosseiro, tá, gente? Porque senão, se eu for ficar dando aula de som aqui, a gente não evolui, tá? Mas o som, ele se propaga, o som só não se propaga no vácuo, tá? Então, aonde o som, ele bate, o som, ele vibra, ele passa, ou ele vibra e ele passa, né? Então, se eu tiver nesse estabelecimento vidros que tem frestas, se eu tiver frestas embaixo da porta, se eu tiver paredes muito finas, se eu tiver... O que que acontece? O som, ele precisa ser bloqueado, o som precisa ser absorvido. Então, a gente tem que bloquear. Quando ele vai passar daqui, para ele passar para cá, eu posso conseguir criar uma barreira. Só que essa barreira, para ela ser absorvível, né? Ela tem que ser porosa, ela tem que ser macia, ela tem que ser revestida, ela tem que ter mudança de espessura. Então, vamos supor, eu tenho que ter um concreto com uma espessura, com um tijolo com outra espessura. Então, vamos imaginar 3 milímetros, 5 milímetros e 3 milímetros novamente. O som, quando ele encontra 3 diferenças, é uma forma da gente conseguir absorver. Se eu tiver uma parede de 3 milímetros, aqui 3 milímetros de tijolo, aqui 3 milímetros de... O som, ele entende que é tudo a mesma densidade, então ele passa. Então, isso é física, tá, gente? Então, assim, isso é uma aula enorme que a gente tem que estudar para a gente entender isso, tá? Mas quando a gente fala de tratamento acústico, a gente está falando disso. Então, o profissional da acústica, ele vai investigar o local, ele vai visitar o local, tá? E ele vai dar um laudo, tá? O laudo para eles conseguirem o alvará. Ah, olha, aqui esse vidro aqui não é acústico, o vidro acústico você vai ter que colocar um de 3 milímetros, uma película e um de 5 milímetros. Vamos ter que fazer toda a vedação com silicone. Lembra que o som passa igual água, tá? Então você tem que vedar totalmente para você enclausurar o som se você vai gerar algum tipo de som, tá? Então, isso é o profissional da acústica que vai fazer, tá? Então, ó, trabalhamos com laudos, trabalhamos com emissão de pareceres para alvará, com a parte de consultoria para a estruturação de todo o ambiente, tá? E ainda a gente trabalha com a consultoria da lei de zoneamento. Todas as cidades, todos os municípios, eles são divididos por áreas de zoneamento. Então, as áreas, elas são divididas em residencial, comercial, industrial, mista com predomínio comercial e mista com predomínio residencial ou mista com predomínio industrial, tá? E para cada área da região, a gente tem um determinado nível de decibéis que a gente pode chegar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que toda vez que eu falo de acústica, eu gosto de falar, porque assim, ó, é decibéis, a gente fala decibéis, é errado falar decibéis, todo mundo fala decibéis, mas decibel veio de grambel, né? Decibel, o plural de decibel é decibéis, só que a gente fala decibéis, é errado, tá? Mas no Brasil é assim que fala, tá? Mas é feio, tá? É decibéis, que é o correto. Eu lembro de tu falou em alguma palestra que eu estive, que você deu, que você falou, e eu nunca mais me esqueci. Mas é difícil, parece que quando a gente fala decibéis, parece que a gente que fala errado, fica todo mundo assim, essa louca tá falando errado, né? Então, dentro da área de zoneamento, para a gente trabalhar com perícia, primeira coisa para a gente ir até um local fazer a perícia, eu tenho que verificar o mapa da cidade, a área que eu vou. Normalmente, isso a gente pega no carnê de PTU. Todo carnê de PTU vem na primeira página o zoneamento.
Então, lá tem ZC1, ZC2, cada cidade usa um código, tá? Tô falando o código da onde eu tô acostumada a trabalhar, tá? Que eu trabalho muito vinculada à polícia técnica, à prefeitura e à vara civil, tá? Então, aonde eu atuo mais, a gente usa esses códigos. Então, lá, você já sabe que uma zona comercial, a pessoa pode chegar até 45 decibéis, tá? Se você estiver numa zona industrial, ele pode chegar até 50, 60. Então, vai variar de acordo com a lei de zoneamento. Então, quando a prefeitura vai fazer o zoneamento, ele precisa de um profissional da acústica para dizer assim, ó, aonde eu posso chegar aqui na comercial, onde eu posso chegar aqui, onde eu posso chegar. Então, são as consultorias que a gente acaba trabalhando muito ligado diretamente, tá? A gente vê uma técnica bem comum hoje em dia, eu vejo aqui em Caxias do Sul, vejo não, eu leio, né? Leio nas mídias sociais aqui, enfim, sobre a questão que como a cidade cresceu e as indústrias vão se criando, teve alguns locais que não eram para serem industriais e que acabam tendo indústrias, são longas discussões judiciais, né, quanto à questão do barulho, e não é só barulho, não é o barulho da indústria, é o barulho provocado pela indústria, é diferente, que é como ônibus, não sei o quê, é tudo que tem que circular em torno, né, de uma indústria. Isso, mas assim, a gente tem como atuar, e deixa eu só finalizar, que é onde eu vou entrar agora. A gente também atua nas mediações. O que são mediações? Para o processo, quando a pessoa está incomodada com o ruído, qual é o trâmite legal? Ele tem que fazer boletim de ocorrência. A cada 3, ele faz o primeiro boletim de ocorrência, o segundo boletim de ocorrência, no terceiro boletim de ocorrência, a própria delegacia do município, ela ativa a prefeitura, né? E a prefeitura vai atrás, por quê? Porque se aquele estabelecimento, se aquele local, ele está funcionando, ele teve a liberação para funcionar. Mas muitas vezes ele foi para ser um restaurante, ele foi para ser um barzinho, ele foi para ser uma rotisseria, e ele achou interessante botar uma música ao vivo na calçada e começou uma música ao vivo na calçada. E ele não tem liberação para ter som, entendeu? Por isso que eles ativam a prefeitura, tá bom? Então, nessa condição, ativa a prefeitura, e a prefeitura, ela me chama e fala assim, Ana, nós estamos tendo um problema entre a casa tal e o estabelecimento tal. Para isso não ter que evoluir para uma perícia, para ter que evoluir com uma briga judicial, o que acontece? A gente entra para fazer a mediação, tá? Essa mediação senta um de um lado, senta o outro do outro lado, e nós vamos falar o que te incomoda e o que você gera de som. Então, vamos organizar. Então, ó, você vai... ele faz som, faz barulho todo dia. Então, vamos lá. Ó, ele precisa trabalhar. Você precisa dormir. Então, vamos organizar o som. O som vai até tal hora. O som vai ser... A gente vai organizar a caixa de som. A gente ainda tem... O que é que incomoda as pessoas? O que incomoda as pessoas é o som grave, normalmente, tá? O som grave, a caixa de som grave. O agudo não incomoda. A onda grave é uma onda longa. Então, ela se perde, ela vai embora. Tá 5 quarteirões, você tá ouvindo aquele tum, 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 tum. Isso é um grave, tá? Então, a gente fala, ó, você vai virar a sua caixa de grave para um bass trap. Bass trap é uma caixa triangular que ele pode confeccionar, que ele vira a caixa para esse local e abafa, o som bate e ele já para ali, tá? Ou ele virar para uma parede de veludo, para uma... Então, isso é tratamento acústico. Então, a gente faz essa mediação para o negócio evitar uma briga, tá? Várias vezes as mediações, elas dão muito certo. Tá? Várias vezes a mediação é o melhor a se fazer, tá? A gente tem que entender também que a gente tem a lei de zoneamento. Na lei de zoneamento, a gente tem que cada bairro, cada localidade
tem pré-definido pela prefeitura o som que ele pode chegar. Porém, o que preconiza a nossa medição é a NBR 10151, tá? É ela que padroniza a nossa medição, tá? Desde da seleção do aparelho, da altura do pedestal, de todos os procedimentos, daqui a pouco eu falo de procedimentos de medição, tá? Mas ele fala que a gente precisa, em perícia acústica, valorizar o LRA. O que é LRA? É limite de ruído ambiente. O que significa isso? Significa que, de repente, a minha região é uma região comercial. E na lei de zoneamento, está dizendo que ali eu posso chegar à noite, tá? Porque tem valores para o dia e valores para a noite. Ninguém é incomodado durante o dia, tá, gente? As pessoas são muito incomodadas à noite, a hora que querem dormir, ver uma televisão, tá? As pessoas reclamam à noite, tá bom? Então, vamos imaginar que à noite, naquela lei de zoneamento, para aquele bairro, ele fala que é de 45 decibéis, tá bom? Tá. Porém, eu tenho, próximo eu posso ter uma avenida, próximo eu posso ter uma rua que passa ônibus, eu posso ter perto escola, eu posso ter... Escola não, porque escola ainda tem que ter silêncio, tá? Mas eu posso estar perto de... o ambiente é barulhento. Não é o estabelecimento que é barulhento, é o ambiente, tá? Então, de uma emergência, de uma emergência, uma UPA, uma coisa assim, que sai ambulância, que tem gente parada. Sai ambulância, pode ser uma avenida, pode ser passagem de ônibus, pode ser... que é mais barulhento que aquele valor estipulado pela prefeitura. Então, a lei de zoneamento fala de 45. Só que o LRA, o que é o LRA? O LRA é uma média dos 4 lados da casa que reclama, tá? Então, essa casa, ela fica num quarteirão. Eu tenho que medir a frente da casa, o fundo da casa, a lateral da rua esquerda da casa e a lateral da rua direita da casa. E eu vou pegar uma média. E vamos imaginar que esse LRA, limite de ruído ambiente, o ambiente é muito mais barulhento do que daquele estabelecido na lei de zoneamento. Então, na NBR 10151, o LRA passa a ser o nosso norte. Nosso limite passa a ser do LRA. Entenderam? Então, eu não sigo mais o zoneamento, eu sigo o LRA. Tá bom? Então, assim, o mais importante da medição é fazer uma boa medição do LRA, do limite de ruído ambiente. Para isso, a gente tem que utilizar os aparelhos de instrumentação correto. E é o maior erro que eu vejo, principalmente entre os engenheiros, né? Que vão para as perícias acústicas, né? Como assistente técnico ou como perito, com dosímetros, tá? Então, perícia acústica, gente, ele é com sonômetro. Sonômetro é o nome do decibelímetro. Não se faz perícia acústica para ruído de conforto com dosímetro. Esse é o maior erro que os profissionais têm. Por quê? O dosímetro, ele descarta, ele tira a média e ele descarta as frequências mais baixas, as intensidades mais baixas. Frequência não, intensidade. As intensidades mais baixas. Por quê? Porque a gente usa o dosímetro. O dosímetro, ele é utilizado para quê? Para perda de ruído, para perda auditiva. Então, ele traz a média toda, só que tudo que é abaixo de 65 nos aparelhos, ele descarta. 60, ele não pega. Quando eu estou medindo conforto, o que me interessa é escala de 40, escala de 42 decibéis, escala de 45, escala de 50, que o dosímetro vai descartar.
Vocês estão me entendendo? Então, o que a gente tem que medir é a maior impugnação que eu vejo é perito chegando para medir com um dosímetro. Então, gente, não se faz dessa forma, tá? É com decibelímetro integrado. O que é decibelímetro integrado? É o decibelímetro que é ligado a software. Por quê? A NBR 10151, ela pré-estabelece que para cada área de medição que eu for fazer, eu tenho que fazer a média de 30 a 40 pontos de medição. Imagina que eu tenho uma casa aqui, no quarteirão. Eu tenho a rua da frente, eu tenho a rua de cá, eu tenho a rua de cá e a rua de cá. Então, eu tenho que ter 30, 45 pontos aqui, 30, 45 pontos aqui, 30, 45 pontos aqui, 30, 45 pontos aqui. Quando a gente faz com o decibelímetro integrado, né, o sonômetro, ele já dá toda a média para a gente. Então, eu, particularmente, coloco para fazer toda a medição no ambiente, tá? Isso é pré-estabelecido também nos padrões para perícia acústica. A gente faz sem o estabelecimento estar funcionando, tá? Para a gente pegar o LRA. Então, o que é o LRA? É a medição sem o ambiente estar funcionando, tá bom? O ambiente não tá funcionando. O som, imagina que é uma boate, tá? O LRA é o que tem no entorno, tá? É o barulho da rua, é o barulho do sino da igreja, é o barulho das pessoas passantes, é o barulho dos carros, é o barulho da buzina, é o barulho das pessoas, que o dono do estabelecimento não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa se aquilo é barulhento, tá? Quem é responsável por isso é a polícia de fazer o povo ficar quieto, não o dono do estabelecimento, tá? Então, nessa condição, o LRA a gente faz sem o estabelecimento tá com... Então, imagina que a boate vai começar 1h da manhã. A gente chega às 10 horas, aonde está o andamento, e começa a medição. 10 horas, 11 horas, meia-noite. O som da boate não está funcionando ainda, tá bom? Por enquanto não está funcionando. Daí o que acontece? Paramos, tiramos o LRA, pegamos a média. Então, a nossa média é aquilo que aconteceu sem a casa estar funcionando, sem o tut começar, tá? Daí paramos, é a primeira parte da perícia. Daí a gente vai para a segunda parte da perícia. A segunda parte da perícia, a boate começa a funcionar e a gente realiza as mesmas medições nos mesmos pontos que foram realizados na primeira parte. E vocês entenderam? Então, se eu peguei 45 aqui, 45 aqui, 45 aqui, 45 medições aqui, com o estabelecimento funcionando, eu vou pegar novamente 45, 45, 45, 45. Por quê? Porque eu tenho que ver se a casa tem tratamento acústico ou não tem. Eu não posso deixar aquele som aumentar. Tem que ser a mesma coisa, tá? Então, não interessa para mim, presta atenção, não interessa para mim a altura do som que está dentro do estabelecimento. Não é uma perícia trabalhista. Não é uma perícia que está dizendo se é para o povo ficar surdo, não é, tá? É uma perícia que importa o som que está saindo lá de dentro. Isso é o objetivo da perícia acústica. É o que está vazando de dentro dos estabelecimentos para incomodar as casas, para incomodar o entorno. Esse é o critério da perícia acústica, tá? Se lá dentro ele está tocando com 95 decibéis, que é normal para uma boate, para uma casa, para um estabelecimento, né? Se lá dentro ele tem essa altura e o povo está lá sem protetor, isso não é objeto dessa perícia acústica, tá? O que importa é a da porta para fora, o som que está saindo lá fora. E o que a gente tem que entender é que, assim, as pessoas não podem fumar dentro dos estabelecimentos. Eles abrem a porta e vai lá para fora para fumar lá fora. Quando ele abre a porta, o som aparece, daí ele fecha a porta. Daí, você imagina você querendo dormir e depois vem um... Daí fecha a porta. Daí o homem parou de fumar, ele quer voltar lá para dentro. Ele abre a porta de novo e você está tentando dormir, né?
Por isso que a gente tem que trabalhar com as antecâmeras. As antecâmeras, elas é a primeira porta, a pessoa abriu a primeira porta, vai para essa, fecha essa porta e abre a que vai para a rua. Tá? Isso é tratamento acústico. Ai, falei muito, né? Não, mas muito interessante. Sabe que eu comecei, eu tô aqui, eu comecei a rir aqui sozinha. Eu imaginei as pessoas de protetor auricular na boate. Não Quando falou em não 95 usa, né? decibéis, né, eu fiquei pensando todo mundo de protetor auricular, de concha na boate. E é muito comum, em perícia acústica, é muito comum os assistentes, eles perguntarem dentro do estabelecimento qual é o som. Não é objeto da perícia Não dentro é do objeto, estabelecimento. claro. Se fosse uma perícia trabalhista, se fosse daí, a gente iria focar. Então, E é outra normalmente, situação, quando né? foca, eu falo assim, não é objeto da perícia. Não, o que interessa pra gente é o que está saindo, o que está incomodando as pessoas que ficam fora do LRA daquele ambiente. O que eu iria te perguntar é o seguinte: qual o tempo, vamos dizer assim, ó, o melhor tempo de observação do ponto A, que foi aquele que tu explicou antes do ambiente e tal, durante, né? Que aí, claro, aí tu vai ter a mesma quantidade de tempo, eu entendo isso, mas o tempo ideal para uma medição, para ter uma percepção do. O tempo ideal da demora de uma perícia dessas, Ana, no caso, assim, para coletar esses dados. Na verdade, você tem que pegar o que é mais relacionado, o que é mais igual ao que a pessoa está reclamando. Não adianta eu chegar e fazer a perícia num dia que a boate está fechada, porque não tem movimento no entorno, tá? Não adianta, então, assim, Claro. Primeira questão é você deixar estar no ambiente o dia que funciona e mais próximo do normal. Eu, normalmente, não estabeleço tempo, mas eu estabeleço pontos de medição. Cada ponto, então, é assim, ó. A casa tá no meio. Rua aqui, rua aqui, rua aqui, rua aqui, tá? A, B, C e D. No ponto A, o meu aparelho, ele fica ele já tá padronizado para ele pegar, a cada 5 segundos ele pega uma medição. Então, eu fico mais de 1 hora medindo aqui, mais de 1 hora medindo aqui, mais de 1 hora medindo aqui, mais de 1 hora medindo aqui. Nós trabalhamos com 2 aparelhos, tá? Então, enquanto eu estou medindo aqui, eu meço aqui, normalmente outra pessoa que está comigo mede aqui e mede aqui, para a gente pegar tudo no mesmo momento, tá bom? Nós não temos no mercado ainda, tá? Aparelhos integrados que medem vários pontos ao mesmo tempo. Nós não temos. Nós temos da linha da dosimetria e não do decibelímetro, tá? Eu já fiz várias reuniões com várias empresas, né, que tentaram desenvolver, mas fazer ele integrado em 4 pontos é difícil. Eles não conseguem uma plataforma dessa, entendeu? Então, eu tenho 2 empresas que estão tentando, né? Eu não vou falar marcas aqui, tá? Sim. Mas são empresas ótimas, né? Que eu já fiz o contato, mas assim, é muito difícil. Então, a gente não tem no mercado hoje. Então, nós trabalhamos com 2 aparelhos. E o maior erro que a gente tem também, que a gente encontra em Pugina, ou que a gente tem que contestar, principalmente quando eu vejo foto, eu trabalho diretamente ligado à Secretaria de Desenvolvimento, tá? Então, vem o laudo de alguns profissionais, laudo acústico, né? E quando a gente vê na foto, o profissional está medindo com o aparelho na mão. A gente tem que entender que o nosso corpo vibra, o coração bate, o sangue circula, eu respiro, né? Então, a gente está falando de 5, 6 decibéis é suficiente para interditar um estabelecimento. Se ele pode trabalhar a 50 e ele está a 53, ele vai ser interditado. Ele não vai ter o alvará. Então, a gente fala que, mas isso é insignificante. Não, não é insignificante. Uma perícia, isso é interdição. E a gente pega a pessoa com o aparelho medindo na mão, o profissional.
E se eu segurar o aparelho na mão, ele por si só, se eu só ligar ele, não ter ruído nenhum, eu já tenho 5 decibéis sendo contados ali pela vibração do meu corpo no aparelho. Tá? Então, isso é um erro, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter tripé. O tripé está posicionado adequadamente, segundo a NBR 10151, ter as distâncias adequadas, a altura adequada de medição, tá? Então, tudo isso, ele tem que ser correto no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D, tá? Então, assim, não é estabelecido tempo, tá? Se você quiser fazer com meia hora, pode fazer, mas você tem que ter média. A qualidade, né? A técnica da qualidade. Técnica, a qualidade, né? E você tem que ter, no mínimo, 45 medições em cada ponto. De 30 a 45 no A, no B, no C e no D. Quando você deixa, imagina uma coisa. Se você deixar, como no meu aparelho, ele fica a cada 5 segundos, ele capta, ele já me gera um gráfico, tá? E eu só descarrego e ele já gera o gráfico certinho, tá? Obrigatoriamente, na perícia, o gráfico tem que ter o horário da medição, tá? E todos os pontos. Normalmente, se eu ficar... Imagina se eu ficar 30 minutos pegando uma coleta a cada 5 segundos, eu vou ter mais ou menos numa impressão, eu vou ter 45 folhas de Excel de medição, onde eu só preciso de 30 a 40, tá? Então, o tempo muito grande me dá uma perícia muito grande, tá? Porém, o aparelho o decibelímetro integrado com datalogger, ele te dá um gráfico, ele compila tudo isso num gráfico só com uma média, é o que você junta na sua perícia. Interessante. Ana, o Diego mandou uma pergunta aqui, que diz o seguinte. Um minutinho, que eu já... Tô vendo um monte de gente conhecida, super querida. Deixa eu botar o óculos. Como funciona a contratação do profissional na atuação junto à Secretaria de Desenvolvimento das Prefeituras? É necessário CNPJ ou contratação de pessoa física? Tu sabe informar o pessoal? Sim, existem os que são concursados, tá? Existe dentro da Secretaria de Desenvolvimento os que são concursados, né? E existem os pessoa jurídica, sempre é pessoa jurídica, tá? Tem que emitir nota para a prefeitura, orçamento, aprovação do orçamento, e você é um consultor da prefeitura, tá? Tudo que vai ser feito para a Secretaria de Desenvolvimento tem que ter emissão de nota. Uma dúvida. A Carol. Quando o valor do LRA for maior que o estabelecido na tabela da NBR 10151, então deve-se adotar o valor dele como o valor do ambiente? Isso. O LRA sempre que o LRA for maior que o estabelecido na lei de zoneamento, o LRA ele passa a ser o dominante, sempre. Certo. Ana, uma pergunta aqui. Vamos lá, um merchanzinho. O Diego, quando será a próxima turma do curso Perícia Acústica? Presencial ou à distância? A gente vai ter aqui na cidade de Presidente Prudente, só que a gente estaria programado para agosto, só que a gente cancelou tudo por conta da pandemia, né? Então a gente não sabe se vai ser liberado, se não vai, né? Mas vamos ver. Seria agosto, a gente está tentando jogar para setembro, novembro, mas a gente vai divulgar bastante. Esse curso, eu dou ele uma vez ao ano, sempre. Todo ano eu dou ele uma vez ao ano, tá? Esse curso eu que dou mesmo, não é vinculado a nenhuma organização, né? Nenhuma instituição, nada, né? Só que agora, pela pandemia, a gente está... sem saber. Ele é presencial sempre, Ana? É presencial, tem toda a parte de teoria, toda a parte da prática. Posso contar uma novidade? Conta, claro. Então, em novembro, eu acredito que saia o livro. Eu tô finalizando o livro, né, de perícia acústica, que a gente vai ensinar tudo que eu falei para vocês, né? É o curso em formato de livro. Né? A gente já está com duas editoras, né? Que estão organizando, né, a divulgação, como que vai ser, né?
Mas vamos ver. É uma área muito legal. Eu sou apaixonada, né? Só que é Sim. cansativo, tem que ser bem cobrado, né? Valores, assim, não é barato. Uma perícia acústica não é barato porque você sai de casa às 10 horas, 11 horas, meia-noite, né? Chega 3 horas da manhã, você tá lá ainda fazendo a medição porque é demorado. Então a gente tem que valorizar. É uma perícia realmente que tem que ser bem cobrada. E as Mas, varas pagam bem, tá, gente? sim. Muito interessante mesmo, é um ramo bem interessante, né? Agora, esse ano com a pandemia, ela ficou tudo bastante. Difícil, né? A gente tá tendo A que. gente não tem nem como programar, né? A gente não tem nem como programar isso tudo, porque eu já tinha falado contigo um momento para a gente trazer para o Rio Grande do Sul esse teu curso, né? De repente agora, porque aqui realmente eu não tenho conhecimento de quem esteja. Eu sei que o colega o Douglas fez contigo O o curso, Douglas né? fez comigo o curso. Eu Mas conheço o Douglas no Sul, o Gama, o Marcos Gama no Rio Rio de de Janeiro, Janeiro, que foi meu aluno também. A Gisele em Sorocaba, mas assim, não tá atuando, né? mas Então, assim, eu são acho, pouquíssimos. eu nunca perguntei para o Douglas se ele está atuando ou chegou a atuar quanto perito nessa área, né? Nunca perguntei. Mas eu acho que ela é bem, ainda, digamos, pouco conhecida, Sim, né? sim. A minha ideia é divulgar realmente, principalmente Claro. entre os profissionais da segurança, né? A gente fala que eu até anotei que eu acho tão legal isso daqui. O artigo 1277, ele fala que é o artigo dos 3 S's, né? Então, que são os 3 S's? O direito de vizinhança, ele tem que promover saúde, segurança e silêncio. Esse é o princípio do artigo 1277, que é o direito de vizinhança, né? Então, eu falo assim, quem mexe com saúde? Profissionais da área da saúde? Sim. Por que que fala de saúde? O que é uma pessoa que não dorme, gente? É uma pessoa estressada. É uma pessoa que ela enlouquece. Gente, Enlouquece. vocês precisam ver as brigas que eu já presenciei entre donos de residências e igreja. A maior, o que eu já ganhei dinheiro, gente, que igreja que grita e louva. Eu falava, gente, mas Deus não é surdo, gente, não precisa gritar tanto, vamos diminuir o som, vamos louvar mais baixo, vamos cantar mais baixo. Nem todo mundo é da sua religião, nem todo mundo é da sua igreja, nem todo mundo está querendo cantar, nem todo mundo está querendo louvar, né? Da mesma forma, é a banda de rock, da mesma forma, é a feira que grita vendendo alguma coisa. Então, a gente tem que imaginar que o cliente não é surdo, as pessoas não são surdas, né? Então, a gente não precisa gritar para ter sucesso, né? Então, quando a gente fala de saúde, pessoas que não dormem são pessoas que estressam, são pessoas que ficam doentes, são pessoas que se colocam numa situação de risco de sair de camisola para ir brigar com o dono do estabelecimento, entra de touca e chinelo dentro do bar para desligar a caixa de som. Eu já vi inúmeras brigas, inúmeras mediações do cara ir de pijama dentro do bar e desligar a caixa de som de quando está tocando, e a gente fazer mediação disso perante a prefeitura, perante a polícia técnica, né? Nas interdições, várias vezes eu vou na condição de interdição mesmo. Quando assim, já viu que não tem jeito, a pessoa não viu que estava errado, recebeu uma notificação da prefeitura, recebeu notificação da polícia, não providenciou nada acústico, nenhum tratamento acústico, não abaixou o som, não, quer dizer, nesse caso é o quê? É interdição. A interdição sempre tem que acontecer quando o estabelecimento está funcionando, tá? Então, essa é uma condição que o técnico, o acústico também vai à frente. Lógico que a gente não vai sozinho, né? Vai Claro. amparado, né, dos profissionais técnicos para isso, né? Quem é o profissional técnico? É a polícia, tá, gente? A polícia. É, claro. a polícia, né? Então, nessas condições, e assim,
Tratamento acústico, as pessoas têm um erro de achar que é caro. Não é. É a forma com que você faz o seu acabamento, né? Quando a gente fala de tratamento acústico, é colocar uma cortina, é colocar um revestimento numa parede, é colocar, fugir do aço escovado, fugir daquela coisa muito clean, muito lisa, muito brilhante. Tudo isso faz o som, não absorve o som. Cortinas, madeira, acabamentos porosos, colocar os acabamentos do tipo... vocês percebem, vocês podem ver ambiente, restaurante, né? Tem restaurante que é extremamente agradável para a gente ficar, que a gente conversa bem, que a gente consegue ouvir o que o outro está falando. E restaurante que você enlouquece lá dentro, porque você não consegue ouvir aquela gritaria, né? Você pode perceber que as paredes estão muito lisas, não tem nenhum tipo de acabamento de absorvível. O que que é? Não tem tecido, não tem diferentes materiais. Então, o que que são diferentes materiais, né? Nós podemos trabalhar com a aplicação de textura nas paredes, aplicação de paredes com desnível. Então, eu tenho uma parede mais à frente, uma parede mais atrás, ou eu tenho vidro, espelho e tecido. E assim, só que a gente também tem que entender que assim, quanto mais tecido, quanto mais madeira e quanto mais cortina eu tiver, mais difícil é para o bombeiro liberar meu alvará. Tem isso também, porque eu não posso ter nada que pegue fogo com facilidade, né? Para isso, hoje a gente tem inúmeros acabamentos, né? A gente tem a lã de rocha, a gente tem a lã de vidro, que são colocadas dentro das paredes que a gente pode montar de isolamento. A lã de rocha, ela não pega fogo, tá? Não é, claro. Ela não pega fogo. A gente tem o teto, os tetos que são aplicadas a acabamentos, né? Esses acabamentos, eles são totalmente... me fugiu a palavra, quando fala que não pega fogo... Não são inflamáveis. Não são inflamáveis, né? Então, a gente tem... alguns acabamentos são caros, outros acabamentos não são caros. Porém, a gente tem que focar em questão de não ser inflamável, na questão de realmente ter aprovação. Tem hora que o arquiteto chega para mim e fala assim, ó, nós vamos inaugurar aqui, olha para mim o acabamento que a gente pode colocar, porque precisa ter tratamento acústico. Então, eu começo a pensar, bom, aqui vai colocar isso, aqui, bom, aqui o bombeiro já não vai liberar. Aqui vai liberar. Ó, esse vidro que você colocou é um vidro que tá muito fino, vamos colocar um vidro acústico. O que é um vidro acústico? Vidro acústico é um vidro que tem um vidro de 3 milímetros, é um modelo que eu tô falando para vocês, tá? Uma película e um outro vidro com uma outra espessura, tá? Então, o que acontece? A hora que o som bater, ele vai encontrar diferentes vibrações, então ele morre, tá? Ele não passa. Agora, se eu colocar um vidro de 3, aquilo vibra e o som vibrou, o som passa. Lembra que eu falei que o som se propaga nos materiais? Vidro é um material, parede é um material, granito é um material, tá? Madeira é um material. Quando eu tenho materiais de diferentes espessuras, eu tenho um processo de absorção, mais fácil de absorção. Melhor ainda se eu tiver acabamento, lã de rocha, acabamento. Então, quer dizer, eu matei o som aqui, eu tenho absorção, tá? Então, tudo isso são processos de tratamentos acústicos que a gente pode ter, né? Que favorece bastante e elimina brigas judiciais. Com certeza, né? E sempre lembrando, né, Ana, acho que muito importante a gente lembrar os colegas do cuidado com as questões anti-chamas, né? Sim. Que nós temos o nosso exemplo ali, o Morvan colocou aqui, inclusive, da Boate Kiss, né?
aqui do Rio Grande do Sul, que aquela Sim, tragédia foi dada a um isolamento acústico inadequado, né? sim. Ali eu Então a acho que gente a tem que. questão eram Não, é várias. um somatório de Tem a situações. porta anti-chama que não tinha, né? Vamos começar por soltar fogos de artifício dentro do negócio fechado, né? Já começa tudo errado, mas tudo bem, porque não cabe a gente estar discutindo sobre isso, né? Mas é bom, hoje os materiais, eu vejo até a gente na indústria, tudo que a gente procura é anti-chamas, né? Até uma cadeira que vai dentro de uma indústria, a gente já tem, né, os materiais mais adequados, que nem tu estás colocando, né? Uma pergunta aqui, Ana, que surgiu, nós temos 5 minutos. Aquelas bandejas de ovos eram acústicas mesmo? Eram acústicas. Na verdade, assim, o que é acústico é aquelas Formato coisas pontudas, o formato dele é acústico. Então, piramidal, né? hoje, os acabamentos que nós temos hoje, feito em madeira, feito em fibra, feito em vários materiais, eles têm esses formatos mais pontudo, mais retrátil, mais pontudo, mais retrátil. E a bandeja era porosa, né? A bandeja de ovo, ela é de isopor, então ela é macia. Então isso absorve. Então ela tem um formato que favorece e ela tem a espuma também, tem quartos acústicos, né? Quem toca bateria, né? Só que aquilo para indústrias, aquilo para ambientes juntava barata, as tais cascos, os cascos de ovo, né? Proliferava os insetos, né? Então hoje não é permitido mais. Muito as pessoas usam em domicílio, tal, né? Mas que também é super melhor ser aplicado uma parede de lã de rocha, né? Lã de rocha é uma lã mesmo, é comprada num rolo e as pessoas implantam, tá? Melhora muito mais que a casca, é muito melhor do que a casca de ovo. Que interessante. Sim, pessoal, eu terminando aqui, eu quero deixar essa live no IGVT, não IGTV, desculpa, pessoal, no IGTV, né? Para quem não conseguiu pegar do começo, como a Nanda, né? Que disse que está adorando, Ana, mas ela perdeu o começo. Então, só para deixar claro aqui para vocês. Ana, querida, faltam 2 minutos para a gente terminar essa live. Eu quero te agradecer, assim, fantástico. Eu fiquei eu que agradeço o convite, prestando atenção, viu? e, como sempre, com aquela vontade de fazer esse curso que já faz tempinho que eu tô querendo. Mas a gente vai fazer, mas eu preciso ir pro fazer. Sul, hein? Você não venha pra cá, não, hein? Não, eu vou pro Sul. Não, sabe que tu tem que vir? Eu tô te devendo uma volta nas vinícolas aqui. Não é? Você não me venha pra cá, hein? Não me venha pra cá, tá bom. Tu que vem, então, tá certo. Né? Te agradeço, então, de coração, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite. Você é sempre um sucesso, viu? Seu canal sempre um sucesso. Imagina, a gente sempre está tentando trazer gente de peso como você, né, para cá. Que é o que nos interessa, a gente está aprendendo. Para mim, esse assunto é um assunto completamente desconhecido, porque a gente trabalha mais essa outra área de dentro da indústria, né? Da perda auditiva, é outra situação. Né? Até tem uma parceira, uma fono do trabalho que está assistindo aqui, que ela me disse, eu vou ter que sair antes do Pilates para assistir. Eu disse, vai lá, tu não perde a nossa live. Né? Que ela trabalha com os PCAs nas indústrias aqui. E ela é muito boa nisso mesmo. Então, gente, muito obrigada a todos que estiveram conosco. Ana, querida, obrigada de coração, né? Cuide-se aí. Tá certo? Tô me cuidando, minha filha, me cuidando Paulo, como ninguém, saindo para trabalhar todo dia. Não, assim é que nem eu. Agora eu entro em quarentena, né? Porque a minha quarentena é trabalhando, filha. Eu também, eu não tem jeito. Não, a gente gosta, mas a gente gosta de agitar, né? Faz parte. Então, beijo, eu tô vendo um monte de gente. Hoje não vai dar para mandar beijo para todo mundo, mas um beijo para todo mundo. Você viu um monte de gente querida, entrou? Parceiros. Até o Morvan, que criou um Instagram, tá aqui. Show de bola. Ele me disse, eu vou ter que fazer um Instagram, porque eu não consigo assistir suas lives. Tá. Ele é muito querido. Ele é um querido.
Gente, muito obrigado a todos. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Paula. Obrigada a cada um de vocês que está aqui. Não quero dizer um a um, senão a gente perde alguém, né, Eu não Ana? tô falando um a um, mas eu tô vendo gente tão querida, que se eu fizer falar de um, eu vou ser muito chata com os outros. Mas assim, ó, cada gente que eu amo aí, viu? Aparecendo, que trabalham comigo, queridos, viu? Muito, muito obrigada mesmo de coração. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana para todos nós, né? Que tá só